crescendo em fé. Na semana passada, nós falamos a respeito de provações. Provações para uma maturidade. Nós aprendemos como Deus utiliza da provação para moldar a nossa fé, para que nós tenhamos uma fé perseverante, madura, como Deus age através disso. Hoje eu quero falar de um negócio um pouco mais indelicado. Talvez você vai sair um pouco incomodado, constrangido, mas que bom, porque vai ser o Senhor trabalhando no seu coração. Hoje, por essa manhã, eu quero falar de idolatria. E o nosso tema para hoje é perdas para uma fidelidade. Se na semana passada a gente falou provações para uma maturidade, hoje eu quero falar perdas para uma fidelidade. E o que eu quero que você perca nessa manhã é os ídolos que você tem no seu coração. Por isso, abra comigo, primeira carta de João, capítulo 5, nós leremos apenas o versículo 21. Primeira carta de João, capítulo 5, nós leremos apenas o versículo 21, o final dessa primeira carta. Um versículo curto, um versículo muito conhecido. E Paulo ele conclui essa carta com esse versículo. E já vou dizer o porquê. Primeira carta de João, capítulo 5, nós leremos apenas o versículo 21. 1 João 5, 21. Diz assim então a palavra de Deus: filhinhos, cuidado com os ídolos. Como é curtinho, dá para repetir de novo. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nessa manhã, Pai, após te adorar, após celebrar o Senhor, após ouvirmos tantas passagens bíblicas para a confissão, para a intercessão, para a adoração, ó Deus, nós queremos agora que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos, Deus, melhorar para sermos fiéis a Ti. Na semana passada nós vimos como as provações, eles moldam a nossa fé, para sermos mais maduros, para confiarmos mais em Ti. Nessa manhã, Pai, nós queremos que o Senhor derrube os ídolos dos nossos corações. Nós queremos perdê-los, Pai, para termos uma fidelidade somente a Ti. Assim nós oramos, Pai, te pedindo que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Quem não se lembra de um evento, muito provavelmente são poucos, a igreja é uma igreja nova, mas quem não se lembra de um evento que aconteceu em 1978, chamado Templo do Povo, que foi um evento, uma atrocidade, uma catástrofe que aconteceu na história da humanidade. Em 1978, ou melhor, antes disso, um homem chamado Jim Jones, um pastor que acabou criando uma seita, e o nome dessa seita se chamava Templo do Povo. E ele cria essa seita, ele começa a pregar um evangelho misturado com política. Na época estava muito forte a Guerra Fria, então falava-se ou de comunismo para um lado, ou de capitalismo para o outro, era Estados Unidos, União Soviética e tal. E esse Jim Jones, esse pastor, ele vai lá e cria uma seita. E essa seita se chama Templo do Povo. Ele cria isso em 1955. Porém, ao longo dos anos, ele foi deturpando o evangelho, ele foi apresentando a escritura de uma forma totalmente deturpada, e isso acabou fazendo com que muitos fiéis adentrassem a doutrinas totalmente erradas. E assim passou a igreja dele, a seita, idolatrá-lo, como o que ele fala é verdade. E queridos, chegou de tal maneira as pregações deles foi que em 18 de novembro de 1978, lá na Guiana Francesa, porque ele fez com que a igreja dele se espalhasse, esse Templo dos Povos. Então não foi só na Califórnia, São Francisco tinha uma baita de uma igreja dele, da seita que ele criou, que eles ficavam reservados num campo, então eram várias casinhas, né, e tinha a igrejinha lá. E ele cria uma dessa na Guiana, aqui próximo do Brasil. E em 1978 acontece uma atrocidade. 918 pessoas se suicidaram. Entre elas, 300 crianças. Porque no meio da sua pregação, ele disse
no meio do que ele já estava pregando ao longo dos últimos tempos, que era necessário se suicidar como um ato de ir contra o que o sistema está vindo contra ele, né? Porque o Estado está falando assim, olha, você está dizendo algumas coisas que está indo, que é criminoso. Aí, como um ato de rebeldia, um ato ali de manifesto, ele vai e fala para as pessoas, ele apresenta uma mensagem que convence 918 pessoas a se suicidarem, entre elas 300 crianças, e eles se suicidam tomando veneno, ingestão de cianeto. Olha o que a idolatria faz. Mata quase 1000 pessoas. Faz com que 1000 pessoas acreditem num homem que dizia inverdades. A idolatria pode matar. A idolatria pode matar. Por isso que João encerra essa carta dizendo, filhinhos, tomem cuidado com a idolatria. E João encerra essa frase que no início a gente parece não fazer sentido nenhum. Por quê? Porque se a gente vai na carta, no capítulo 5, ele começa falando como a fé vence o mundo. Como a gente, quando nós estamos em Cristo, é nascido em Cristo, a gente está naquele que nos ama, nós somos chamados filhos de Deus e a gente também aprende a amar a partir do amor de Deus. E ele fala, quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Depois, ele vai falar do tríplice testemunho de Cristo. Ou seja, após ele falar que o amor de Deus é que molda o nosso amor para amar a Cristo e amar as pessoas, ele vai falar desse Cristo. Ele vai testemunhar, ele vai falar sobre o tríplice, né? Ele vai falar como o Espírito, a água e o sangue são aqueles que testemunham o sacrifício de Jesus. E por último, lá no finalzinho, ele vai falar sobre o poder da intercessão. Como a gente está orando pelas pessoas, confiando no que Deus pode fazer na vida delas, em transformação e como ele ouve aquilo que a gente pede. E depois de falar tudo isso no capítulo 5, e no finalzinho ele falar como Cristo é o verdadeiro Deus, como Cristo é o Filho de Deus, ele morreu, porque tinha todo aquele contexto em que João está trabalhando, tinha gente que estava deturpando a imagem de Cristo, dizendo que Cristo não veio como homem, que Cristo era só um espírito, que ele não se encarnou, algo que os gnósticos falavam na época, os docetistas, era uma heresia da época. E João está rebatendo aquilo. Por isso que ele está tentando provar que Cristo é Deus também. Que Cristo, ele se encarnou. Depois de trabalhar tudo isso no capítulo 5, ele encerra com um assunto. É como se ele ele iniciasse um assunto, mas a carta termina. Ele fala, filhinhos, cuidado com os ídolos. Ou como se ele tivesse dado todos os conselhos, e quando ele está terminando a carta, ele fala, opa, peraí, lembrei de mais uma coisa. Cuidado com os ídolos. Então, ao avistar esse versículo, a gente acha que não tem conexão com o demais do texto, mas tem, porque João está falando quem nós devemos amar verdadeiramente, nós devemos amar esse Cristo que se encarnou, que ele está dando testemunho desse Cristo, e se a gente amar qualquer outra coisa que não seja esse Cristo, nós caímos na idolatria. Por isso que ele encerra a carta dizendo, cuidado com a idolatria. Queridos, ídolos são instalados nos nossos corações. Está de longe a ideia de que ídolo é só a figura de estátua, a figura de santo, né? Porque quando a gente fala idolatria, a gente já se remete a alguma religião pagã ou ao catolicismo romano. E, meus queridos, não é bem assim. A idolatria, a gente chama de um culto a si mesmo. Isso vem desde o Éden. Porque quando a gente vai lá, lembre-se, o homem, ele não trocou Deus pela serpente. O homem trocou Deus por si mesmo, para ser igual a Deus, para ter o conhecimento do bem e do mal. Então, desde lá vem a ideia de se colocar algo no coração que não seja o próprio Deus. É uma batalha antiga que mora no coração do homem. E, queridos, a idolatria é destrutiva. Mexe com o seu interior, acaba com você progressivamente, de forma sutil. E os ídolos dão essa ideia falsa, de falsa esperança. E o que vem a respeito dessa ideia de que é só santo, estátua, catolicismo, isso é uma ideia muito superficial, até mesmo um pouco ingênua. Quando nós falamos nesse assunto, a gente está falando de tudo aquilo que tira o lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que você coloca ou em igualdade a Deus ou acima de Deus.
Calvino já dizia, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O que seria então a idolatria? A gente chama de devoção interna a algo ou alguém que regula todas as nossas motivações e ações, colocando Cristo em segundo plano. E nós temos esse problema. Nós temos problema com idolatria. Não adianta a gente olhar para o católico, ou olhar para o budista, ou olhar para o umbandista, ou olhar para qualquer um e falar assim, seu idólatra. Sendo que nós temos outros tipos de ídolos, talvez até mesmo piores do que a própria estátua, morando nos nossos corações. E queridos, a idolatria é tão ruim. A idolatria é a pior coisa que pode fazer na vida do crente, porque a gente chama ele de um típico pecado raiz. A idolatria é um tipo de pecado raiz. O que é um pecado raiz? É que a partir dela se vêm outros pecados. Um grande exemplo, o adultério. O adultério nada mais é do que a idolatria a uma pessoa que não é a sua esposa ou seu marido. A cobiça nada mais é do que a idolatria a algo que não é seu e que você quer ter acima dos outros. Pornografia nada mais é do que uma idolatria de um sexo virtual que você não tem ou que não te sustenta quando você tem com seus cônjuges. Consegue me entender como a idolatria ela é a raiz de todos os outros males? Por isso, o grande cuidado de termos ídolos no nosso coração, de retirar, derrubar os ídolos que está instalado dentro de nós. O problema não é amar uma pessoa, não é amar alguma coisa, mas torná-las como seu Deus. O ser humano, se ele não tiver uma entrega verdadeira a Jesus, ao Cristo, como João está terminando a carta, ele não saberá lidar com o que ama. Por isso eu pergunto, quais são os ídolos do seu coração? Quais são os ídolos do seu coração? Eu quero trazer nessa manhã os males que a idolatria pode fazer na vida de alguém. Mas Cristo pode te libertar. Cristo pode derrubar os ídolos que está dentro de você. Por isso, o nome do título do tema, Perdas para uma Fidelidade. É necessário que você perca essa devoção que você tem a esse ídolo, para que você mantenha uma fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, o que eu quero trazer para a igreja é que a idolatria te leva à enganação. A idolatria te leva à enganação. O contexto de João diz que uma vez que João está escrevendo para um público que está confuso quanto à fé, ou seja, a fé em Cristo, o apóstolo ele tem que apresentar a verdade. Então, ao longo dos 5 capítulos, ele está apresentando como Cristo é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, veio para morrer por pecadores. Ao retornar ao evangelho puro e simples para aqueles cristãos, não sejam mais enganados. Ele faz isso para que eles não sejam mais deturpados com o que estava sendo pregado naquele contexto. Uma vez que eles são enganados, meus queridos, a idolatria cresce no coração deles. A idolatria é aquela mensagem que está sendo pregada. A idolatria é aquelas pessoas que estão pregando, né? Porque os gnósticos eram sábios, misturavam uma filosofia grega com o cristianismo e aonde eles passavam todo mundo adorava. Idolatria. A idolatria estava enganando aquelas pessoas. E queridos, um ídolo no seu coração tem o objetivo de te enganar quanto à realidade. Um ídolo no seu coração tem o objetivo de te enganar quanto à realidade. Oséias 4:12, naquele evento, é dito, Deus fala, o meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram a Deus. Deus está falando para Oséias, um espírito de prostituição, ou seja, a idolatria deles, está enganando esse povo. Queridos, a idolatria te engana. E só abordando de novo, idolatria não está em relação a santo, em relação a Deus, está em relação a qualquer outra coisa que tire o lugar de Deus na sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser seu emprego, pode ser seu neto, pode ser qualquer coisa. Se tirou Deus do coração ou colocou ele em pé de igualdade, é um ídolo. Tome cuidado com isso. E esse ídolo, ele pode te enganar. Eu vou trazer um exemplo típico
do que aconteceu muito recentemente no Brasil. A idolatria política. É típico você ver um eleitor que criou um messianismo em determinado político. Não vou dizer se é presidente, se é deputado, nada. Porque teve gente política a dar e vender que se passou por um messianismo falso. E por mais honesto e mais justo que ele aparentava ser, as pessoas confiavam. Não, ele é justo, ele é honesto, ele salvará a nossa nação. E esse político dele vai ganhando vantagem nesse tipo de adoração. Aí faz muitas promessas, nas quais não cumpre nem a metade, às vezes não cumpre nenhuma. Isso quando não se envolve em escândalo e é pego. E aí o que acontece com o eleitor? Normalmente o eleitor que não é cego, o que ele faz? Ao ver a máscara do camarada, do ídolo dele, do eleitor, do político dele, a máscara cair, todas as coisas vinham à tona, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: fui enganado. Não é como eu pensei. Eu acreditei nele. Ídolo que engana. Idolatria te leva à enganação. E isso se aplica em qualquer contexto. Porque os ídolos não estão preocupados em suprir as suas expectativas, as suas necessidades. Pelo contrário, elas servem para te sugar. Os ídolos servem para acabar com você. É pais que idolatram os filhos, vivendo, se enganando e se martirizando. Vivem se frustrando, pois colocam uma adoração errada, expectativas não correspondidas. Colocam eles em um patamar que não pertence e esquece que eles são falhos. E ainda pior, uma idolatria coopera para a falha das pessoas. Seja filho, seja em casamento. Quantos cônjuges colocam o outro ou a outra, em um patamar de inerrância? Ele é tudo para mim, ela é tudo para mim, jamais me fará mal, ele jamais, ou ela jamais me fará mal. Quando de repente você quebra a cara. Engano. Ídolo serve para te enganar. É assim que com pessoas com dinheiro, com sucesso, com ministérios. Eu posso acabar entrando numa idolatria de um ministério, mesmo que seja algo santo, duro, algo tão bom para a vida de alguém. Se eu não tiver controle, eu posso ser idólatra de um próprio ministério, e esse ministério vai me enganar. Essa idolatria irá me enganar, seja com bens como materiais, seja com qualquer outra coisa. Uma vez que você coloca algo ou alguém no lugar de Deus na sua vida, a probabilidade de você estar sendo enganado ou cego é muito grande. E uma vez cego, Cristo se torna irrelevante para você, em detrimento do teu ídolo. Cristo não é tão importante assim, ou só se ele estiver abaixo daquilo que você está idolatrando. E uma vez que ele não é prioridade para você, acontece o afastamento de Deus. Deixa de vir na igreja por causa do ídolo, deixa de ter uma vida de oração por causa do ídolo, e de pouco em pouco vai trocando Deus pelo ídolo. E assim, enganação é certa. Você cai no erro, num erro que é muito provável. Por isso, perca seu ídolo. Ou melhor, abandone a idolatria que você está atrelando a ele, antes que você seja mais enganado ainda. Evite frustrações. Evite colocar toda a sua expectativa em quem ou no que não pode te suprir. Ou Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida, exclusivamente, porque não existe dois primeiros lugares. Não existe Jesus é meu primeiro lugar, mas meu filho também é. Jesus é meu primeiro lugar, mas o meu marido também é. Jesus é meu primeiro lugar, mas o meu ministério pastoral também é. Idolatria. Jesus ele tem que estar em primeiro lugar e exclusivamente em primeiro lugar. Se isso não acontecer, meus amados irmãos, nós caímos em idolatria. É o que ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, enquanto o idólatra, enquanto o ídolo te traz enganação, Cristo te traz a verdade. Primeiro, ele fala isso em João 14, 6. Não é aquele típico versículo que a gente conhece? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui a verdade é a verdade de Deus. A verdade que Cristo salva. Se o seu coração está em Cristo, você não cairá neste erro. E ele requer de mim e de você exclusividade, fidelidade. Em segundo lugar, além então da idolatria te levar ao engano,
A idolatria te leva à escravidão. A idolatria te leva à escravidão. João precisa orientar aqueles cristãos nessa carta, impedindo deles caírem na idolatria. Pois uma vez que eles caem, para sair é muito difícil. Você não consegue dizer não para aquilo que você idolatra. Percebe para você ver. A partir da hora que você encontrar, espero que não haja, eu oro por isso. Mas uma vez que você encontra um ídolo no seu coração, perceba, dificilmente você consegue falar não para ele. Literalmente, ele torna-se senhor sobre a tua vida. E é nessa ideia de senhorio que Cristo aborda no Sermão do Monte. É o que ele fala lá no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Aqui Jesus só está utilizando um tipo de ídolo, que é o único ídolo que ele chama de Senhor na Bíblia, que é as riquezas. Mas nós sabemos que existem vários outros tipos. E ele está falando o seguinte, não tem como ter dois senhores. Ou você se dedica a um, ou você se dedica a outro. O seu coração não pode estar em dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao seu ídolo. Uma vez que você se entrega a seu ídolo, você torna-se escravo dele. Suas ações serão mediante a sua idolatria. A sua vida girará em torno do ídolo. Você não tem liberdade. Você não é livre. Você não tem voz. Você vive sufocado porque a idolatria sufoca. Ela pode parecer muito bom. Pode parecer que te faz feliz, mas na verdade não está. Você está aprisionado. Ídolo é tudo aquilo que deixou de ser bom na sua vida e passou a ser crucial. Meus queridos, quantas pessoas a gente vê escravas do consumismo? O consumismo é a ideia do dinheiro, utilizando o que Cristo falou aqui em Mateus 6. Quantas pessoas têm o consumismo, o dinheiro como ídolo e vivem mediante a isso? É o que me dá segurança, é o dinheiro, é o que me dá carreira, é o que me dá diploma. Aí você abandona a família para dar atenção exclusiva ao dinheiro, para dar atenção exclusiva à carreira, para dar atenção exclusiva naquilo que preenche o teu coração, mas na verdade não está te preenchendo. Porque quando acabar, quando for embora, se Deus tirar, o que acontece? Você desaba. Então o consumismo tem tirado, né, aquele famoso ditado, né, aquele famoso versículo que é usado para falar sobre isso, que é o trabalho é o meu pastor e nada me faltará. Não é bem assim, que o meu pastor é o Deus. Quantas pessoas estão escravas por outras pessoas? Né? Vive em função de alguém. Ele que me dá segurança. É o meu marido que dá minha segurança. É minha esposa que me dá segurança. É minha mãe, é meus filhos, é neto, é meu namorado. Poxa, teve uma vez que eu fiquei tão triste. Tão triste, eu fiquei com pena, na verdade. Porque às vezes eu tenho a mania de querer evangelizar pelo Facebook. Então eu pego, colo uma mensagem, eu faço uma mensagem evangelística e mando para 300, sei lá quantas pessoas eu mando no Facebook, até o Facebook me bloquear. Aí eu espero um pouquinho e mando de novo. Aí teve uma menina que me respondeu. Eu mando para pessoas desconhecidas. Até recomendo vocês fazerem isso. Se vocês têm vergonha de evangelizar cara a cara, então vai pelo Facebook. E teve uma menina que me respondeu, falou assim, pastor, porque eu me identifiquei como pastor, né? Não é um doido mandando mensagem, eu tenho que me identificar. Aí falou assim, pastor, a tua mensagem veio na hora certa. Eu falei assim, por quê? Falou assim, ela tirou uma foto e na foto aparecia uma corda. Ela falou assim, eu estava pronto para me matar. Aí tentando trabalhar com ela, conversar com ela, eu descobri porque ela tinha brigado com o namorado. Poxa, uma pessoa que tira a vida por causa do namorado. Olha o que o ídolo faz. Isso é um exemplo de vários que eu já vi ao longo da minha vida. Pessoas que são escravas de outras pessoas. E vive amargurada se não consegue responder. E vive amargurada se não consegue fazer o ídolo feliz. Idolatria a pessoas trazem culpas que não precisam existir. Escravidão. Tem pessoas que são escravas de ideologias e vivem por elas. Pessoas que são escravas de si mesmo. Sabe aquela famosa palavra hedonismo? Sabe o que é o hedonismo? Aquela pessoa que colocou ela mesma como centro da existência dela. Se o corpo não está como ela quer, ela desaba.
Se ela não atingiu o que ela quer, ela desaba. Tudo gira em torno dela, e se ela não é suprida, desaba. É hedonismo, é essa busca constantemente de ser plenamente feliz, mas no mundo infeliz. E isso vai te frustrar, isso vai te trazer amargura, isso vai te trazer depressão. Um hábito prejudicial que reflete no emocional e atingindo até mesmo o psicológico. Por isso, para o seu bem, fuja da idolatria. Fuja da idolatria de pessoas, de consumismo. Fuja do hedonismo, que é a idolatria de você mesmo. Meus queridos, não é sobre religiões pagãs, não é sobre catolicismo. É sobre idolatrias muito mais perigosas. Uma vez, Jonas Madureira, um grande pastor brasileiro, ele falando de idolatria e falando como a idolatria é um tipo de escravidão, ele fala o seguinte: quebre os grilhões de uma cela. Ele está falando do idólatra. Quebre os grilhões de uma cela, mas não se assuste se o prisioneiro não sair. Talvez a cela seja absurdamente confortável. O que ele está querendo dizer? Mesmo que você quebre, acabe com o ídolo da pessoa, se a pessoa não se tocar, se a pessoa não ver o quão escrava ela é daquilo, mesmo que ela esteja solta, ela vai querer continuar sendo escrava. É só Cristo para derrubar esse ídolo do coração dela. É só Cristo para realinhar as prioridades da vida dela. Deus não quer que você tenha um coração idólatra. Por isso, ele sempre derruba os ídolos, para que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, perca seu ídolo. Ou melhor, abandone a idolatria que está atrelando você e livre-se dessa escravidão com o poder do Evangelho, com Jesus Cristo. Ele vem para nos libertar das correntes da idolatria. Ele quer o seu coração totalmente para Ele. E meus queridos, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida. E se Ele se importa conosco e a gente não consegue derrubar o ídolo, o que Ele geralmente faz? Quem derruba o ídolo é Ele. A gente vê isso ao longo do Antigo Testamento. Se nós não derrubamos os ídolos dos nossos corações, Ele vem e Ele toma esse ídolo. De alguma maneira Ele derruba, porque Ele quer o coração do cristão dedicado exclusivamente a Ele. Em terceiro lugar, a idolatria te leva à ingenuidade. Perceba que é um processo. Perceba que é progressivo. Primeiro você é enganado. Uma vez que você é enganado, você torna-se escravo. E uma vez escravo, você é ingênuo. Você se torna uma pessoa muito ingênua. João está ensinando as bases do cristianismo porque o povo estava sendo ignorante quanto à verdade de Deus. O apóstolo encerra seus ensinamentos aconselhando o cuidado com os ídolos, pois senão, mesmo sabendo das verdades de Deus, se entregariam à idolatria. Amados, a idolatria te faz uma pessoa ingênua. A idolatria te faz uma pessoa ingênua. Você sabe o que é o significado de ingenuidade, de ingênuo? É uma pessoa simples, sincera, que não vê maldade. De certo modo, ingenuidade é algo bom, mas na sua forma extremada, permite coisas que não deveria permitir, porque em outras palavras, é uma pessoa muito bonzinha, tão bonzinha, que acaba permitindo o que é errado. Nós vemos grandes ilustrações aqui na Bíblia. Por exemplo, Sansão. Sansão, um juiz, um homem de Deus, nasceu para ser levantado por Deus no meio do povo. Mas daí no capítulo 14 ele já vai lá e casa com uma filisteia. E os pais falam, não tem mulher entre o povo? Já era lei que os homens, as mulheres não deveriam dar-se a casamento com outros povos. Mas Sansão colocou uma mulher no coração dele. O problema de Sansão era a mulher. Esse era o ídolo dele. No capítulo 14 ele casa com uma filisteia. E não tem paz e não tem nada que o convença de que aquilo era errado. E ele era um juiz. Um juiz, não era qualquer pessoa. Um juiz levantado por Deus. Aí a mulher morre. No capítulo 16 ele vai lá e se deita com uma prostituta. Aí no capítulo 16 ele vai lá e se apaixona pela Dalila. O maior problema de Sansão, o que acabou com a vida dele, foi a idolatria que ele tinha com mulher. É isso que levou ele a tamanha crueldade no final da sua vida. A idolatria que Sansão obteve por mulheres fizeram dele ingênuo. Por isso que ele não percebeu a astúcia de Dalila.
Por isso que ele não percebeu todo o plano que estava por trás para tentar pegá-lo. Porque se tornou ingênuo. A Dalila era a razão da vida dele. E é por isso que ele vai lá, e nós sabemos a história, ele vai lá, permite que ela corte o cabelo e tal, e perde a sua força. Qual outro homem? Salomão. E aqui que vem algo que é muito interessante, porque ele era o homem mais sábio daquela época. E o homem mais sábio daquela época se entregou a um ídolo, ficou escravo dele, se tornou ingênuo. Viu como é que... O que a idolatria faz? Faz do homem mais sábio um ingênuo. Em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, lá a gente percebe Deus falando para ele, olha, não é para você sair casando. Lá está dizendo, não é para você dar com várias mulheres. Inclusive, dependendo da sua Bíblia, o título que está nesse capítulo está dizendo a idolatria de Salomão. Ele foi se entregando. Teve 1000 mulheres. E foi fazendo um monte de alianças. E foi recebendo os deuses dessas mulheres porque queria fazê-las felizes. E assim foi, assim ele se perdeu. E se perdeu e a idolatria acabou fazendo com que ele, no final da sua vida, então talvez não no final, mas na passagem ali, indica que chegou um determinado momento da vida dele que ele já estava adorando os deuses das mulheres que ele se casou. Se perdeu. Por quê? Porque as mulheres eram ídolos dos corações, do coração de Sansão. E ele se tornou ingênuo. Ele se tornou muito bonzinho. Ele não viu maldade naquilo. Sim, a idolatria faz isso com você. Faz você ser ingênuo. Faz você ser desobediente. Os ídolos do seu coração te obrigam a realizar ações, a fazer coisas que se você tivesse são, você não faria. Os ídolos do seu coração te motivam a fazer o que é errado. Ele te empurra para situações constrangedoras. Sinceramente, nos cegam. Ídolo nos cega. Nos faz, sabe também o quê? Nos faz burros. Uma vez que a gente tem ídolo no coração, ele rege a nossa vida, a gente não fica só cego. A gente torna-se burros. Damos prioridades no que não deve ter prioridade. Você acaba com o seu patrimônio, você acaba com a sua família, você acaba com a sua saúde, você acaba com o seu trabalho, você acaba com vida com Deus, você acaba com tudo em prol desse ídolo. Ingenuidade, escravidão. Ele perverte o seu coração. Retira a sua sabedoria. É isso o que um ídolo faz. Quantas vezes você já agiu impulsamente, sem sabedoria, de uma forma ignorante, porque estava cego por causa do seu ídolo? Cuidado. A idolatria te destrói dia após dia. Por isso, perca o seu ídolo. Ou melhor, abandone a idolatria que você está atrelando a ele. Antes que você cometa um grande erro na vida feita por ingenuidade. Sabe as duas expressões que eu sempre falo que é duas expressões diabólicas? Que é o nada a ver e não dá nada. É o ídolo te faz a falar nada a ver e não dá nada para um monte de coisa. Que Deus fala assim, não faça isso. Uma vez que Cristo é o Senhor da sua vida, o único, você não será tão ingênuo assim. Terá uma vida movida pela palavra, pelo Espírito. Quando os ídolos são quebrados no coração, Cristo age em você. Você amadurece. E sobre grande sabedoria que vem do alto, você é conduzido. O Evangelho pode derrubar os seus ídolos que fazem tão mal para você. Por isso, derrube os ídolos do seu coração. Perca para uma fidelidade a Jesus. E o último ponto, para encerrarmos. Uma vez que você é enganado pelo seu ídolo, uma vez que você torna-se escravo dele, e uma vez que você torna-se ingênuo, obviamente, o resultado é o afastamento de Deus. Por isso, em último lugar, a idolatria te afasta de Deus. João está dizendo para tomarem cuidado com a idolatria, pois estavam vivendo um evangelho falso, crendo em um Cristo errado, e se a verdade de Deus não fosse convincente para eles, eles acabariam longe de Deus. Deus não permite e não quer corações idólatras. A gente acaba se afastando dele quando somos movidos por um ídolo. Ele fala em Ezequiel 14, muito interessante essa passagem, porque em Ezequiel 14, Deus chega para o profeta e fala assim, olha, esse povo que está vindo consultar você, está cheio de ídolos no seu coração, está vindo falar comigo, está vindo me consultar, cheio de ídolos.
E quer saber? Eu vou dar a resposta mediante o tanto de ídolos que eles têm. Ou seja, Deus está falando para Ezequiel, se eles chegarem cheios de idolatria perto de Deus, Deus vai responder eles conforme a idolatria que eles tinham. Ou seja, não é uma resposta assim tão boa. Desde o início, meus queridos, Deus não quer isso para nós. Ídolo afasta de Deus. Ídolo faz com que você não queira saber mais de igreja. Ídolo faz com que você não ore mais. Desde o início. Por isso que Deus, lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, qual que é os primeiros mandamentos? Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tem como servir a dois senhores. Desde o início, Deus está falando, não tenha outro Deus que não seja a mim. Em todo o Antigo Testamento, Deus manda derrubar ídolos, Deus manda quebrar. No Novo Testamento, os apóstolos mandam tomarem cuidado com eles. Porque não tem como ter uma vida espiritual sadia, uma maturidade de uma fé, se o Deus que você serve não é Jesus Cristo. 1 Coríntios 8,4. Paulo fala para aquela igreja, o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Você está sendo chamado nessa manhã para dar um basta nos seus ídolos. Se você quer ter uma vida com Deus, derrube-os. Tente encontrá-los dentro de você. Veja se há alguma coisa que está tomando o lugar de Jesus na sua vida. Faça aquela pergunta simples. Se eu tivesse que entregar isso para Jesus, eu conseguiria? Martinho Lutero de uma vez disse que a idolatria é o resultado de trocar a verdade de Deus por uma mentira e adorar e servir a criatura em vez do Criador. Saia desse engano. Saia dessa escravidão. Saia dessa ingenuidade. Saia dessa distância que você está de Deus. Derruba os seus ídolos. São perdas necessárias para uma fidelidade. Com o evangelho puro e simples na sua vida, você será uma outra pessoa. Cristo te ajudará a derrubar essa idolatria do seu coração. Por isso, cuidado, porque ele te engana, ele te faz escravo, ele te faz ingênuo, ele te afasta do nosso Deus. Amém? Quero fazer uma oração pela tua vida.